Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Quarta-feira, né, para a honra e glória do Senhor, dia 2 aí de abril, né, já iniciamos o nosso mês, né. Irmãos, a luta é contra a principado e potestade do mal, né. Às vezes a gente comenta alguma coisa da nossa vida, ou alguma coisa que está acontecendo às pessoas, né? E muitas vezes nós comentamos para as pessoas erradas, elas vão tirar uma conclusão errada daquilo ali, porque quem te sustenta é Deus, né? Quem age na sua vida é Deus. E muitas vezes você fala, né, na autoridade de Deus, mas as pessoas confundem, né? Elas confundem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a autoridade de Deus, né? A autoridade de Deus, o Espírito Santo diz para a gente saber usá-la, a autoridade de Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A Bíblia diz sobre nós posicionar, né? Não adianta eu estar dentro da casa de Deus, dizer que eu sou uma mulher de Deus, que eu faço a obra de Deus, mas eu não posiciono dentro da minha casa, eu não vivo em ordem e decência, eu não coloco as coisas no lugar, eu vou levando as coisas de qualquer jeito, até a hora que elas explodem, eu vou concordando com tudo, e Deus fala conosco nessa manhã, né? Deus vai falar conosco nessa manhã grandemente, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Hoje eu não estou de plantão, estou aqui para deixar uma palavra do Senhor à nossas vidas, ao nosso coração, né? Para fazer morada, para nos ajudar nesta caminhada com Jesus, que é a palavra de Deus, né? Que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, o nosso caminho, né? E vamos nos ungir então primeiro para a gente estar louvando aqui ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda os meus olhos, são a candeia do meu corpo, guarda minha garganta, o meu coração, guarda o meu espírito, guarda o meu corpo, guarda minha alma, guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor Jesus, todos os órgãos que há no nosso corpo. Então nós temos que consagrar desde a nossa vida tudo ao Senhor, todos os dias, né? Todos os dias, porque irmãos, a luta é contra principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros, né? E nós temos que estar preparados com a armadura de Deus para vencer as batalhas, né? Nós temos que chamar Jesus para pelejar conosco. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, lá no hino da harpa 432. Minha vida seja assim. Glória a Deus, aleluia. Consagre ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, no eterna canção. Minha alma se ouvir, oh aleluia,
A minha alma lava, Salvador, no seu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluia. Seja o meu tempo já consagrado teu labor, que os meus lábios, Jeová, valem só do teu amor, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, louva, vovó, no seu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me com teu fervor, oh, aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor, ele mexe muito com o coração da gente, né? É o hino da harpa 142, ele mexe muito com o coração da gente, que ele fala da gente consagrar, né, a nossa vida ao Senhor e todas as coisas, né, que Deus fará na nossa vida, mas nós temos que consagrar, louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, né? Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer em mim, né? Glórias a Deus, aleluia. Que a tua palavra é perfeita e agradável. Lá no Salmo 106 diz que bem-aventurado os que observam o direito, que pratica a justiça em todos os tempos, né? O que observa e pratica, né? A gente não pode ser injusto, né? E o Senhor deu vitória a Davi. O Senhor deu vitória a Davi, Deus deu vitória. Davi louva a Deus pela vitória que lhe foi concedida. Então Davi também, ele orava e falava com o Senhor, né? Nós temos orado, temos falado com o Senhor. Irmãos, o que eu quero te dizer nessa manhã? Que eu passei a observar, né? Às vezes estão preocupados se o outro está em Deus, se o outro está fazendo certo, se o outro está fazendo errado, se o outro... Nós não deveríamos
nos firmar primeiro, nós mesmos na presença de Deus, nós mesmos buscar, nós mesmos fazer a nossa parte e orar pelos outros, até orar pelos aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz, não, mas nós estamos preocupados, né? Se o outro é de Deus, o que o outro está fazendo, se o outro é assim, se o outro... Não! Jesus veio para o outro, veio para mim, veio para aquele, veio para o caído, veio para todos. Então nós deveríamos preocupar em si, em cuidar, né, do nosso tempo com Deus, que é valioso, né? Não a geração ficar afirmando que a geração não ora, que a geração não faz isso, que a geração não faz aquilo. Já tá bom, né? Vamos fazer a nossa parte, né? E vamos pedir para que Deus também faça parte dele, né? Já chegou o leite? Deus também faça parte dele, né? E nós vamos fazer a nossa, né? Para que as demais coisas serão acrescentadas, né? E eu vou ler só um trecho aqui do 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiei com toda a minha alma. Despertar saltério da harpa, e eu despertarei ao romper da alva. Louve-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus. Glórias a Deus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei, repartirei Sequém e medirei o vale de Sucote. Meu é Galaade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom. Lançarei o meu sapato sobre a Filistia, né? Jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até o Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com o nosso exército? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Da parte do homem, em Deus faremos proeza, pois ele calcará aos pés aos nossos inimigos, né? Então é o Senhor que vai nos dar vitória. Vai ver se chegou, né? É o Senhor que vai nos dar vitória, né? Perdão, irmãos, eu estava falando aqui. É o Senhor que vai nos dar vitória, né? Mas vitória quando nós clamamos ao Senhor em oração, em jejum, em propósito, né? Em responsabilidade com as coisas de Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra aqui. A palavra, o Senhor falou comigo. Antes de eu iniciar a palavra em oração, o Senhor disse: a autoridade de Deus, saiba usá-la. Qual é a autoridade de Deus que nós temos que saber usá-la? Não é para ficar falando que o outro não é de Deus, não é para ficar julgando que o outro não fez isso, não fez aquilo. Não, é para nós posicionar e ter autoridade de Deus sobre a nossa vida em relação às coisas de Deus também, né? Porque senão as coisas vão ficar de tudo quanto é jeito, as coisas vão ficar sem sentido, as coisas vão tomar um rumo errado e nós vamos acharmos que está tudo bem. Não está tudo bem, né? O Senhor está consertando as coisas, o Senhor está colocando ordem onde não tinha ordem, o Senhor está colocando autoridade onde não tinha autoridade, né? Vamos lá em Romanos 13, 1, 4, 5 em diante. Vamos ver? Romanos 13. Vamos ler lá desde o início, irmãos, para nós entendermos a submissão à autoridade.
né? Submissão à autoridade. Então Deus, a autoridade de Deus para usá-las, né? Vamos ver. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Escute bem, irmãos, que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são um terror para as boas obras, mas para as más. Querem tu, pois, não temer a potestade, fazer o bem e terás louvor dela, porque é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito. Irmãos, grave bem essa palavra aqui, sujeito. E não somente pelo castigo, mas também pela consciência, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo, porquanto dai a cada um o que deveis, e a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. É complicado, né, irmãos? Porque a gente tem que estar em vigilância. Ninguém deveis coisa alguma, a não ser amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpre a lei, né? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Irmãos, o amor não faz mal ao próximo. O amor não é vingativo, o amor não é orgulhoso, o amor não é avareza, o amor não é soberbo e principalmente não é manipulador, né? E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos desse sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a nossa salvação já está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé, né? A noite passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, invejas, mas revesti vós do Senhor Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua consciência. Irmãos, tem que vigiar. É muito certo essa palavra do Senhor aqui. Antes mesmo que eu abrisse minha boca para ler a palavra, o Senhor já tinha falado comigo sobre esse revestimento que nós precisamos revestir. E nós temos que buscar a autoridade de Deus. Ah, não, deixa assim mesmo como tá. Ah, não, não tem problema não. Ah, mas ele era da igreja todo dia. Ah, mas ele estava ali todo dia. Irmãos, nós temos que ser justos. O que Deus fala na palavra é certo ou errado. É sim, sim, não, não. Não tem, irmãos,
como nós passar por cima da autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não tem. Ah, coitadinho. Não, o Senhor exerce a misericórdia dele. Nós não podemos fazer isso. É a misericórdia do Senhor. Nós não, nós temos amor de orar um pelos outros, de amar uns aos outros, de interceder em oração. Mas a parte, quem faz é Deus, né? A submissão, nós temos que ter a autoridade de Deus. Se Deus falou, faça. Se Deus ordenou, faça. Ah, mas coitado, ah, vai dar assim, ah, não pode. Não, se Deus falou, faça. Não queira sofrer, né? Passar na frente de Deus e fazer do seu jeito e depois sofrer as consequências da desobediência a Deus, né? Quando Deus trata a sua casa, ele torce. Quando Deus trata a sua família, ele torce. Aí você vai lá e passa a mão. Não passa a mão. Deixa Deus tratar. Deus tem o tratamento da autoridade do Senhor, não nossa. E como o Senhor quer salvar a sua casa, sua família, sua vida, seus vizinhos, ele vai mexer, né? Todos devem sujeitar às autoridades governamentais, né? Não há autoridade que não venha de Deus. Irmãos, não há autoridade que não venha de Deus. Muitas vezes Deus está permitindo que o Brasil passe por isso, porque Ele quer tratar. Ele vai tratar governante, Ele vai tratar presidente, Ele vai tratar tudo. E não há nada que não esteja nas mãos do Senhor e na autoridade do Senhor. Nosso papel é orar, interceder para que Deus venha fazer o que o Senhor achar de tua autoridade, né? Mas também a autoridade que existe foram estabelecidas pelo Senhor. Toda autoridade foi estabelecida pelo Senhor, né? A última palavra é de Deus, não é do homem. O homem pode fazer plano, o homem pode mudar isso, o homem pode falar que vai chover hoje, o homem pode falar que vai ventar amanhã, mas a última palavra da autoridade é de Deus. Ele muda tudo, né? No estalar de dedo, ele tem o poder de mudar situações, mudar a vida, mudar todas as coisas, né? Ele formou os céus e a terra num sopro, né? Ele soprou, né? E constituiu todas as coisas que aqui há, né? E nós vamos buscar também lá em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa parte aqui, irmãos, de fortaleza, que você se fortaleça em Deus. Essa parte aqui de temor, sim, que você tema o Senhor antes de fazer alguma coisa, porque o Senhor é autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aqui, e de amor, né? Amar uns aos outros, e de moderação, né? Qual é a moderação? É o equilíbrio espiritual. Eu tenho que buscar esse equilíbrio para minha vida, porque senão eu vou botar tudo a perder na hora da aflição, na hora da luta, né? Contra os principados, na hora eu vou botar tudo a perder. Mas Deus também manda que você posicione para que Ele possa usar de autoridade sobre a sua vida e você sobre a sua casa, né? Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ao falar, Deus posiciona você. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas acabam levando para um outro lado. Eu comecei a falar lá no início, quando você fala alguma coisa, né? Ou quando você diz alguma coisa, mas Deus está no comando. Deus está operando em ti a autoridade dele. Porque nada acontece por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Até aquilo que está errado, até aquilo que está torto, o Senhor vai endireitar na sua vida, na sua casa, né? Então tem que haver, sabe? Tem que haver, porque Deus não nos deu um espírito
de temor, né? Porque quando nós conhecemos o amor de Jesus, é lançado fora todo medo. Todo medo é lançado fora. Então você já vai ter um posicionamento ali. Um posicionamento com sabedoria. Não é um posicionamento de soberba. É um posicionamento de autoridade, de sabedoria. Né? Tem muitas coisas, irmãos, que está acontecendo que estão erradas, estão indo para um caminho torto. E se você não posicionar e firmar e falar, não, isso eu não quero, pela autoridade de Deus, cai agora. Pela autoridade de Deus, passa agora. Pela autoridade de Deus, eu não aceito. Dentro da minha casa, dentro da minha família. Pela autoridade de Deus, Deus vai fazer. Deus vai mudar. Né? Mas nós temos que o quê? Que posicionar. Revestirmos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra a cilada, né, do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo lança laço para te ver aprisionado, né? Ah, não, eu estou exercendo a misericórdia de Deus. Não, irmãos. Quem tem que exercer a misericórdia é Deus. Nós temos que ter amor, né? Que ter compaixão, que cuidar. Mas quem tem que exercer é Deus, né? Então nós temos que ter sim. Porque a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Em outros versículos fala de covardia. Mas já pensou? Se Davi ficasse lá escondido naquela caverna e depois Deus liderou com ele, ele teve vitória. Já pensou se ele continuasse lá? Ele não ouvisse a autoridade de Deus e não saísse de lá? José, quando ele estava na prisão, ele exerceu o amor de Deus. Ele exerceu a autoridade de Deus ao falar. Já pensou se José deitasse na cama com aquela mulher? Aquela mulher que aquele rei deu a autoridade para ele de governar a casa dele. E já pensou se ele caísse em tentação? O que ele fez? Ele fugiu, né, da potestade do mal. Ele fugiu ali e ele liderou com a autoridade de Deus e disse para aquela mulher: ah, não, ela é chefe do rei, então eu tenho que fazer isso com ela. Está repreendido em nome de Jesus. Davi, ele teve ali, José, ele teve ali a autoridade de Deus sobre a vida dele e ele soube usar. Você sabe usar a autoridade de Deus sobre a sua vida? Há muitos que estão aí encurvados, servindo Satanás, porque Deus nos deu um espírito de temor, nem de covardia, mas e sim de autoridade, para saber usá-la, né? De autoridade, de espírito para saber usar, né? Na fortaleza, no amor e de moderação, né? Então nós vamos saber usar quando Deus nos dá sabedoria naquela situação, quando Deus fala conosco em oração, e ali nós estamos revestindo nós das armaduras de Deus para resistir os dias maus, né? Porque os dias maus tem, aí a pessoa cai em tentação ou cai em alguma coisa, aí não sabe por quê. Por quê? Porque não estava vigilante, a concupiscência da carne, né? Tá alimentando mais a carne do que o espírito, né? Tem que alimentar com a palavra de Deus, com a oração, com o revestimento da palavra. A pessoa se encontra fraca, aí começa a escutar. Eu não tenho nada contra, irmãos, você escutar uma ministração da palavra na internet, mas cuidado com as ministrações que você ouve, porque as ministrações que você ouve tem que ser da palavra de Deus, tem que falar da palavra de Deus. A ministração que é de autoajuda para você crescer, né? Para você ensoberbecer, para você achar que o mundo inteiro é errado, só você que é certo. Cuidado, para saciar o seu ego. Cuidado, leia a palavra de Deus.
Consulta a palavra de Deus, vê se está certo. Pegue a Bíblia e vai ler, vê se está certo, porque Deus também fala que Ele é um espírito de mansidão, que Deus fala pelos frutos, né? Pelos frutos nós vamos ver o que está certo, o que está errado, né? Pelos frutos. Por isso nós temos que olhar, se questionar ali pela sabedoria de Deus, ao agir, a falar, entendeu? Nós temos que ter muito cuidado, né? Há muitas ministrações, sim, da palavra, que está na palavra, que está nos ajudando, mas quando passa muito, que essa semana eu falei, né, sobre a vaidade, cuidado, muito cuidado. Aí as pessoas crescem muito e estão cheias de si e vazias de Deus. Então nós temos que encher da palavra de Deus, encher para que a gente possamos entender. E quando estivermos lutando ali, né, contra a potestade, né, contra as hostes espirituais, né, nós vamos estar com Jesus, né, nós vamos chamar a presença de Jesus para nos ajudar, né, essa caminhada. Aqui fala, né, eu fui buscar lá, abriu certinho na palavra, porque é o Espírito Santo que fala conosco. Lá em Tiago 4, devemos resistir às paixões. Irmãos, quem faz isso é o Espírito Santo, não é eu não. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos nossos eleitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes? Pedis e não recebeis, porque pedis mal? Para que gastastes em vossos deleitos? Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimigo contra Deus? Irmãos, não tem como ficar em cima do muro. É aquilo que o Espírito Santo falou para mim lá no início. Ou eu tô, ou eu não tô. É sim, sim, não, não. Ah, mas ele vai ficar triste. Ah, mas ele vai ficar zangado. Nossa, não, eu tenho que dizer a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Doa quem doer, eu tenho que falar a verdade. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. Olha que palavra forte nessa manhã, né? O Espírito em nós habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz Deus, resistir aos soberbos, dá porém graça aos humildes. A Bíblia tem falado muito sobre essa palavra aqui de humildade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações, né? Eu tenho falado isso aqui na minha casa. Eu tenho orado a Deus na minha casa. Por que eu posso falar, irmãos? Não adianta, irmãos, eu fazer uma oração, mas o meu coração está impuro, meu coração está duro, meu coração não entra, né? Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converter-se os vossos risos em pranto e os vossos gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aleluia. Irmãos,
Não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão julga. Opa, o Espírito Santo falou comigo lá no início, né? Lá no início que eu falei aqui, né? E eu não sabia que Deus ia preparar essa palavra também, né? Eu faço uma coisa e o Senhor que conduz, que dirige os meus passos, né? Irmão, e julga o seu irmão, não fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juízo. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Forte, né? A palavra de Deus, muito forte, né? Muito forte essa palavra, porque nós, seres humanos, quando Deus fala de moderação, que Ele deu um espírito e Ele quer que nós temos moderação, Ele fala sobre isso. Porque quando nós encontramos fraco, quando nós encontramos caído, quando nós estamos atravessando uma tribulação, o inimigo vem como acusador dentro da nossa casa, usa pessoas que nos conhecem para nos acusar, para nos defamar, para tentar nos destruir. E aí nós estamos lidando com o quê? Com potestade do mal. Nós vamos nos revestir da armadura de Deus. Nós vamos mostrar em amor, né? E aí o juízo e a justiça é de Deus, não é nossa. Nós não podemos nem imaginar na nossa mente, nem no nosso coração, que Deus vai punir o outro, vai castigar o outro, vai ser ruim para o outro. Por quê? Ele vai ser juiz e vai ser justo com você também. Ele vai ver o seu coração também. O que você está desejando para o outro, o que você está falando do outro, ele vai ser justo, ele vai pesar na balança justo. Você pode estar certo, mas Deus não vê como o homem vê. Deus sonda o coração. E aí nós não temos como enganar Deus, irmãos. Ele conhece o profundo oculto. Nós não temos como enganar Deus, né? Eu já cheguei de prostrar nos pés do Senhor mesmo e dizer para o Senhor: cuida de mim, porque eu preciso de uma transformação. E é isso que nós temos, porque, irmãos, quando nós aceitamos que nós estamos errados, que nós precisamos da ajuda de Deus, quando nós se humilhamos na potente, né, ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos cura, nos transforma de dentro para fora. Muitas vezes nós vamos ser quebrados, nós vamos ser moídos, para chegar, né, como uma joia que ali ela é colocada. Porque nós temos exemplo de vários profetas do Senhor, discípulos, como eu falo de José. José passou os momentos de tentações ali, mas ele não só exerceu a autoridade que Deus deu a ele, mas ele tinha ali uma mansidão, tinha um amor, tinha uma humildade, mas ele também soube se posicionar. Na hora que aquela mulher veio, ele se posicionou na autoridade de Deus. E ele fugiu da presença do mal. E por que nós ficamos ali prostrados? Ah, será? Ai, vou, não vou. Ai, coitado. Não, irmãos, não tem nada disso não. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Ô, irmão, o senhor me desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Ah, não, isso aqui não. Amém, tchau, Deus abençoe. Não precisamos. A Bíblia fala de moderação. Qual é a moderação que a Bíblia fala? Como nós vamos posicionar na autoridade de Deus, hein? Não precisa se exceder, porque é isso que o inimigo quer, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só precisa de uma brecha, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família, ele só precisa de uma brecha. Irmãos, eu falo pela autoridade de Deus sobre a minha vida, que quando eu clamo o nome do Senhor e quando eu falo, o Senhor se estende a mão para me ajudar. Eu sou testemunha do que o Senhor tem feito sobre a minha vida. E não é que o inimigo não vem, não. Ele vem com proposta, vem com pessoas até para me afrontar, dizendo que eu não vou chegar aonde Deus me colocou. E eu digo que não.
Eu digo no meu pensamento, eu não digo nem para a pessoa, eu digo que está repreendido em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, eu vou chegar, pela autoridade de Deus, porque Deus não me deu um espírito de covardia, e sim um espírito de ousadia. E eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso me fortalece, e isso me ajuda, né? E o Senhor nos consola, né? O Senhor nos ajuda. Mas nós temos que saber que nós estamos lutando com o mal. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Não, eu vou lá para a rede social. Aí chega lá na rede social, eu falo tudo que não devia. Ou então eu vou lá para um amigo meu. Aí eu chego lá e falo para ele tudo que não devia. E aí o inimigo bate palma, né? Falar essa aí, ó, não consegue nem exercer o que o pai dela colocou na vida dela, o que o pai dela ordenou na vida dela, que fala lá em Jeremias, né? Que fala que antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia. Então aí nós temos que exercer a autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? E é isso, irmãos, né? E é isso. E a palavra veio hoje poderosa, nos ensinando, e o Espírito Santo falando conosco nessa manhã o que nós devemos fazer, né? Isso é em qualquer ambiente, é dentro da sua casa, dentro da sua família, com o seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Se você exercer a autoridade de Deus sobre a sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer, né? Ele vai estabelecer todas as coisas. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque a palavra fala que a autoridade que existe foram estabelecidas por Deus. Não é por você não. Não é eu não. É Deus. Ele estabelece todas as coisas, né? Os governantes também. E, irmãos, não pense assim, meu Deus, está acontecendo mal. Não, você pode ter certeza que Deus está exercendo a autoridade dele naquele país. Por quê? Porque houve o quê? Desobediência das suas leis. Houve o quê? E o Senhor manda avisar, ele manda avisar, ele manda avisar, ele manda avisar. E aí, ele tem que mexer, né? Porque, na verdade, quem julga é Deus. Quem coloca e tira é Deus. Nós não. Nós não mexemos em nada. Nós só oramos e pedimos ao Senhor que nos guarde, nos proteja, nos ajude com sabedoria, nos ensina, né, a como proceder a cada situação, né, com respeito, com tolerância, com solidariedade, com lealdade, com justiça, com gratidão, com humildade, com compaixão, com honestidade e com amor, né? Porque até aqueles que te perseguem, até aqueles que falam de você, é esses que você tem que exercer todas essa aqui, tudo esse aqui que eu acabei de ler, né? Porque um dia me perguntaram, irmã Maria Aparecida, eu até gravei esse texto, por que a senhora, as pessoas praticam mal, praticam iniquidade, praticam às vezes as coisas contra a vida da senhora, e por que a senhora não fala, não faz? Porque o mal não habita em mim. Se o mal não habita em mim, irmãos, eu não posso fazer, né? Eu não. O mal não habita em mim, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de quarta-feira, né? Que o Senhor colocou nossos caminhos, nossos passos. Veio lá em Romanos 13, 1, 4, 5. 2 Timóteo 1, 7. Tiago 4, 12. O hino da harpa cristã de consagração 432. E eu dei uma falada também lá em Salmos, né? Lá em Salmos de números 108, né, que fala e que Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Mas na dificuldade, Davi também estava ali.
orando, louvando, agradecendo a Deus, mesmo naquela situação de tentação. Já pensou? O próprio filho dele queria matar ele. E nos tempos de hoje, não muda não. O mal está aí, ó, caçando a quem tragar, né? Porque quando o mal foi lá afojar Jó, Deus permitiu, e perguntaram para ele aonde que ele estava. Ele falou que estava dando volta ao mundo, ó. Ele estava dando volta ao mundo. Então, o que nós temos que fazer? Aqui não. Aqui tem autoridade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Aqui é meu filho e meu neto, Tauan, hoje. Dá paz aí, Tauan de vovó. Dá paz aí. Vamos orar então para encerrar nossa live. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ó, meu Deus, a Tua palavra venha fazer morada em nossos corações. Que nós possamos buscar, né, essa autoridade do Senhor, para que o Senhor possa liderar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, né? Nosso trabalho, onde nós plantarmos a planta dos nossos pés. Perdoai, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, porque nós somos fracos e pecadores. Mas nós continuamos buscando a Tua face, a Tua presença, para fazer morada em nossa vida. Olhai, Senhor, esses que estão com o coração endurecido. E Tua palavra diz que o Senhor pode transformar o coração de pedra num coração de carne. E eu creio, Senhor, que há muitos que vão se arrepender, há muitos que vão voltar para o caminho do Senhor, há muitos que vão ver que no mundo não vai encontrar nada, que o maior amor a gente encontra no Senhor, né? O amor do Senhor que preenche a nossa vida, o nosso coração, é esse amor, né, que nos fortalece todo dia. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. A palavra é gratidão. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que nós possamos aprender a cada dia, buscar mais o conhecimento da palavra. Que a palavra do Senhor também diz que nós não ficaríamos confundidos, nem enganados. Que o Senhor não nos deixará enganados nem confundidos, né? Que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos proteger, nos livrar de laço, de peste, de praga, de contenda, de inveja, de mal-olhado, de perseguição. Que o Senhor nos dará vitória, assim como escondeu Davi. Escondeu Davi onde ninguém conseguia achar ele. O Senhor nos esconde também. E eu creio, Senhor, na vitória para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para todos que estão na Tua presença, obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Ajude, Senhor, para que possam entender, né? Para que possamos entender que não há outro caminho, né? É só esse, né? É esse caminho para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Ó Pai, desde já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos, uma excelente abençoada quarta-feira em nome de Jesus. Amém?